Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Quero que você abra a palavra do Senhor. Vou tentar aqui aguçar um pouquinho a sua fé. Amém? Quando a gente fala de fé, a gente fala de transformação no Senhor. E o Senhor tem falou já há muito tempo comigo com essa palavra. Eu tinha começado a escrever e depois eu continuei hoje ainda. Do que importa, o que nós precisamos para ser transformados diante do Senhor. Faz essa pergunta para o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele, o que você precisa ser ou fazer para ser transformada? Fala para ele, o que você precisa fazer para ser transformada? O que você acha que é necessário para você ser transformado no Senhor? Tem tantas coisas que a gente coloca na mente agora, né? Conduta de vida, mudança de vida, de hábitos, conhecer a Cristo, se deixar ser salvo por Ele. E Deus me colocou no coração duas coisas e a gente já cantou aqui hoje uma delas. A gente cantou a música do Deus do Impossível. Depois nós cantamos a música da Aline Barros, que falava assim: Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, eu já ouço a Tua voz me chamando para viver uma história de poder. Vira para o seu irmão e fala assim: uma história de poder. É isso que o Senhor tem para você. Fala, é uma história de poder que o Senhor tem para você. Fala com fé, uma história de poder é o que o Senhor tem para você. Você quer ser erguido pelo Senhor? Você quer ter uma vida de vitória com o Senhor? Amém ou não amém? Glória a Deus. Pode abrir lá então em Marcos, no capítulo 10. É uma história já bem contada. Todo mundo aqui acho que já sabe. Mas foi ouvindo esse louvor que o Senhor me chamou a atenção para essa passagem do cego de Jericó. Marcos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 46. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo, guarda bem essa palavrinha, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Guarda essa frase, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Todas as pessoas que nós vemos na Bíblia, que precisavam de uma transformação, que precisavam de um milagre, que nem nós cantamos, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Eles tinham, seja o cego de Jericó, ou se fosse um endemoniado, ou se fosse o centurião que estava com um soldado lá, né, que precisava ser curado. A filha de Jairo que precisava ser curada. Qualquer um desses. Eles estavam conformados com a situação que eles estavam vivendo? Você está conformado com a situação que você vive hoje? Não. Só que eles tinham uma característica que me chamou a atenção. Eles não se conformavam com aquilo, só que eles também procuravam de verdade serem transformados. Quando eles souberam que Jesus estava passando por perto, estava na cidade, estava passando no caminho, eles imediatamente iam atrás para saber onde estava Jesus.
Tanto que por isso que eu pedi para você guardar a palavra, ouviam. Porque eles começavam a ouvir de Jesus. Ouvir os milagres que Cristo estava fazendo, por onde Cristo estava andando, o que Ele era, o que Ele falava. E ouvindo que Jesus estava próximo. Ouvindo. Você consegue deixar o Senhor falar no teu ouvido? Você consegue ter o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar com você? Sim ou não? Em todos os momentos? Tem uns momentos que são difíceis, né? Você deixar o Senhor falar no teu coração, falar no teu ouvido, e você se deixar ser guiados por Ele. E esse cego, ele estava numa situação, irmãos, que muitas vezes a gente se encontra. Não mendigos, né? De dinheiro. Mas mendigos muitas vezes de reconhecermos a necessidade que nós temos de Cristo na nossa vida. O orgulho, às vezes, não nos permite ter e reconhecer Cristo em nós. E aquele cego estava lá, parado, sentado, mendigando a ajuda de todas as pessoas que passavam por lá. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que acho que isso também é uma virtude de quem tem a deficiência de alguma coisa, as pessoas dizem que outras ficam mais aguçadas, né? Se a pessoa ela não enxerga, ela consegue ouvir muito mais. Se a pessoa não ouve, ela consegue ver muito melhor. Né? A pessoa que às vezes está sentada numa cadeira, ela tem uma mobilidade muito mais forte, braços muito mais fortes. É assim que dizem. E aquele homem sentado, ouvindo aquela multidão, pensa em muitas pessoas andando com Jesus, aquele burburinho, as pessoas falando. Ele ouviu que Jesus estava junto com aquelas pessoas. Ele não se deixou levar pela multidão que estava junto com Jesus. O que importava para ele era ouvir a voz de Jesus. Era saber que Jesus estava ali e ele reconhecia o poder que estava em Cristo. E ele sabia que Cristo podia curá-lo. Então, imediatamente, o que ele começou a fazer? A gritar. Ele não sabia onde estava porque ele não estava vendo. Mas ele conseguia ouvir que a multidão estava passando e que Cristo estava junto com ela. Que nós possamos ser assim também como este homem. A dificuldade está grande, a luta está difícil, os açoites estão duros. Para tudo, presta atenção, fecha os olhos e ouça Cristo no mais íntimo do teu coração. Para que Ele possa te guiar e te orientar. Para que Ele possa ouvir o teu clamor na tua oração. Para que Ele possa ouvir o mais íntimo, o gemido inexprimível, diz a palavra. Que o Senhor possa ouvir e parar e te perguntar: o que queres que eu te faça? Não é assim que nós nos sentimos? Não é isso que nós pedimos para o Senhor? Quantas vezes na nossa oração a gente fala isso para o Senhor? A gente vai derramando, vai despejando diante de Cristo, diante da cruz, todas as nossas petições, todas as nossas aflições. E nós não deixamos. Essa é a multidão, essa é uma das multidões. As nossas próprias orações. O nosso próprio falar, a nossa ansiedade. Por isso que a palavra diz, né? Lance, né, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E muitas das vezes essa multidão são as nossas orações, que não cessam, não permite que o Senhor venha e fale conosco. E o Senhor, Ele quer falar com você essa noite. O que queres que eu te faça? E este homem clamou ao Senhor. E Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Um outro exemplo de fé também, eu quero que você adiante um pouquinho essa Bíblia, aí mesmo em Marcos, só que no capítulo 5. Você pode deixar sua Bíblia aberta que a gente vai manusear ela só um pouquinho. Que nós estejamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, amém? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia:
Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada ou sarada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, ou não te preocupes, né? Ele queria dizer. E fique livre do teu mal. Seja liberta, seja curada. Novamente a gente vem aí com a sensibilidade do ouvido, né? Ela ouviu que Jesus estava próximo. Ela ouviu a fama de Jesus. Você já conhece a fama de Cristo, né? Você já conhece quem é Jesus na tua vida? Quem aqui já pode dizer de tantas coisas maravilhosas que o Senhor já fez na tua vida? Eu posso dizer. Eu posso dizer de quando, uma bem visível são os 3, né? Os meus 3 pequenos. Isso é a manifestação da graça de Deus, porque a palavra diz que os filhos são herança. E eu já tenho 3 heranças. O Paulo tem aí as 3 heranças. E tantas outras coisas. Só de nós estarmos aqui na casa do Senhor, isso já é a presença viva dele em nós. A salvação que nos alcançou. E essa mulher, diz a palavra, como todos nós já conhecemos, ela tinha já tudo que ela possuía, ela já tinha dado para ela receber a cura. E não tinha resolvido de nada. Mas quando a graça e o amor do Senhor, no tempo certo, chegou para ela, ela ouviu da fama de Jesus. Ela deixou a sensibilidade dos ouvidos dela ali apuradinho, para ouvir a fama do Senhor e permitir que Ele a curasse. E é engraçado que ela quebrou algo que muitas vezes a gente não quebra em nós, não rompemos em nós mesmos, que é o nosso orgulho. Isso é uma das nossas barreiras. O orgulho de nós reconhecermos Cristo em nós. E sabemos o que Ele pode fazer de romper a multidão. Aquela mulher estava à margem da sociedade. Ela não podia ficar próxima de ninguém, porque ela estava tendo uma hemorragia muito grande. Ela tinha que ficar separada. Só que ela ouviu, vira para o seu irmão e fala assim, ouviu da fama do Senhor. E quando o Senhor Jesus estava passando com a multidão, ela, com aquela necessidade grande que ela tinha de ser curada, a multidão e Jesus, ela não pensou 2 vezes. E nós pensamos, às vezes, muitas vezes, em fazer algo pelo Senhor. Ou fazer algo por nós mesmos. Quando nós queremos um milagre para a nossa própria vida. Muito difícil. É difícil nós reconhecermos que nós precisamos e que nós necessitamos do Senhor na nossa vida. Quantas vezes? Hoje pode ser que não muito, né? Nós já temos um caminho com o Senhor. Mas quando nós somos novos convertidos, quando nós entramos na casa do Senhor, quando o Senhor começa a nos transformar, é difícil para nós reconhecermos o que nós temos de defeito em nós, não é mesmo? Para que Ele venha curar, para que Ele venha sarar, para que Ele venha libertar vícios, manias, dificuldades, muitas vezes que nós temos apresentados em nós. Quando o Senhor começa a nos tratar, né? Quando Ele vai quebrando a pedrinha para formar o diamante, é difícil. E ela venceu esse orgulho. Ela venceu, ela rompeu essa dificuldade. Rompeu a multidão e tocou no Senhor de forma diferente. Ao ponto dele perceber essa diferença. E olhar na multidão. E hoje me chamou a atenção quando eu estava lendo de novo. Que o Senhor, que toda vez a gente fala, né? Que o Senhor sentiu algo diferente e foi olhar para a multidão. Mas hoje me tocou no coração uma coisa assim. Peraí. Eu acho que o Senhor sabia quem era. Ele queria completar o milagre ali naquela hora. Ele queria que as outras pessoas também reconhecessem quem era aquela mulher. Porque ela era uma mulher humilhada, separada, à margem. E ele sabia quem tinha tocado ele. Ele perguntou porque ele queria que as pessoas que estavam em volta, que muitas vezes a humilharam,
a jogaram para fora, reconhecessem o poder de Cristo na vida daquela mulher. E quantas vezes nós não somos assim? Jogados de escanteio, humilhados. E a própria palavra diz, né, que aqueles que são humilhados serão exaltados. É o Senhor que vai nos dar a exaltação. No momento oportuno, da maneira correta. Não para nossa glória. Agora eu tô... Aquela mulher, eu tenho certeza que ela não teve aquele sentimento. E o Senhor não nos ensina a sermos assim. Agora eu tô que tô. Todo mundo me viu. Olha, eu tô sendo exaltado aqui neste lugar. Não. A exaltação que o Senhor nos dá é quebrar em nós toda a raiz de amargura, toda a raiz de humilhação. Essa exaltação é nos levar para junto dele. Isso é a cura do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza que aquele momento foi especial para aquela mulher desta forma. O Senhor falou comigo assim hoje. Que as pessoas também tinham que ver que aquela mulher estava sendo curada. Ela não podia passar como um ninguém, como ela já era tratada. Mas ela tinha que ser restaurada como mulher. Porque mulher tem disso, né? Nós meninas temos disso, né? Somos mais delicadas. Então nós precisamos ser reconhecidas como nós somos, com a nossa beleza, com a nossa cura. E aquilo era algo íntimo daquela mulher. E ela precisava ter aquilo curado nela. Amém? Então ela tinha o quê? Ouvido da fama do Senhor. Ela tinha também dado a sensibilidade, parado tudo, para ouvir que o Senhor podia curá-la. Agora eu quero que você abra lá em Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Vamos parar aqui. Procurava ver quem era. Olha que lindo. Bartimeu, cego, mendigo. Ele ouvia, ele não conseguia ver quem era o Senhor. Esse é o mover da nossa fé. A fé é o quê? Aquilo que nós não vemos, não é mesmo? Mas é aquilo que provavelmente o Senhor já tem preparado para você. É o que está lá à frente, ó, é o seu futuro. É o alvo que o Cristo tem para a tua vida. Aquela mulher, ela vivia, ela já tinha dispensado tudo. Provavelmente ela não era pobre. Porque diz a palavra que ela já tinha dado tudo que ela tinha para os médicos, para que ela pudesse ser curada. Mas ela tinha barreiras que precisavam ser vencidas nela. E qual era a cegueira dela? Não era igual a de Bartimeu, que realmente era uma cegueira física. A dela era da própria sociedade, da multidão, que ela não poderia atravessar aquela multidão. Ela não podia estar junto das outras pessoas, ela vivia à margem por conta da doença dela. E agora nós temos um publicano, Zaqueu, diz a palavra que ele era baixinho, porque a multidão estava passando com Cristo e ele não conseguia ver Jesus. E agora é engraçado, né? Porque a palavra aqui não diz que ele tinha ouvido falar de Jesus, mas afirma que ele queria ver. Então, se ele queria ver, é porque ele já sabia e já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus frequentava a sinagoga, frequentava o templo. Desde pequeno, diz a palavra. E Zaqueu, como um publicano, ele conhecia a lei também. Sabia de tudo, conhecia a fama de Cristo, com certeza. Mas provavelmente ele nunca tinha visto a Cristo pessoalmente. E ele tinha uma ansiedade, uma vontade enorme de ver a Cristo, de conhecer a Cristo. E aqui a palavra nos chama atenção para isso, só trazendo agora para a questão da fé. A fé, a gente alcança o nosso milagre. Por que eu falei da transformação no início? O nosso milagre ou a nossa transformação não é da forma que nós vemos, mas é da forma que o Senhor vê e nos move. É assim a nossa fé. Nós não vemos, mas nós sentimos aquilo que o Senhor tem para nos dar. Zaqueu, diz a palavra que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima,
Disse-lhe Zaqueu. Olha que lindo aí, agora é o Senhor que está olhando para você. Ele subiu numa árvore. A multidão diz que ele foi adiante, para ele poder subir numa árvore, ver a multidão passar e ver Jesus passar junto. Eu acho que a intenção dele não era interpelar, olha, quero falar, né, igual o mendigo falou. Não era tocar igual a mulher tocou no Senhor. Ele queria apenas ver. Tanto que ele foi para uma árvore à frente, diz a palavra. Ele correu na frente e subiu numa árvore. Eu imagino Cristo vindo junto com a multidão, o pessoal falando, conversando. E Jesus viu ele lá de cima da árvore. Hoje é o Senhor que torna os olhos e olha para dentro de você nesta noite. É lindo isso. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. É isso que o Senhor fala conosco. Que hoje Ele quer entrar no teu coração. Aí você fala assim, não, mas o Senhor já entrou, já aceitei Jesus, já me batizei, Ele já está aqui. Mas diz a palavra também que prossigamos em conhecimento para Deus. Que nós possamos conhecê-lo cada dia mais e mais. Buscá-lo mais e mais, mais e mais. E conhecê-lo cada dia mais e mais. E Zaqueu provavelmente este ver é de conhecer. Ele sabia, ele já tinha ouvido falar. Mas ele queria ver aquele de quem ele já tinha ouvido falar. Ele queria conhecer. É assim que a gente fala, né? Quando a gente quer conhecer uma pessoa, de que a gente ouve muito. Aí quando a gente conhece, a gente fala assim para a pessoa, ô fulano, nossa, ouvi falar muito de você. É outra coisa quando você vê a pessoa. Você se alegra em ver aquela pessoa. E o Senhor Jesus foi adiante, né? Foi além. E ainda se ofereceu, ó, hoje eu vou para sua casa. A mesma coisa que ele tinha feito com aquela mulher que estava à margem. Zaqueu diz a palavra que ele pegava o dinheiro das pessoas, né? Tanto que depois ele fala para Jesus, olha, tudo que se eu roubei, defraudei, eu vou restituir para todo mundo. Jesus precisava mostrar para aquelas pessoas que aquele homem também ele poderia ser alcançado. Era pecador, mas ele tinha também que ser alcançado pela graça e pelo amor dele. E muitas das vezes nós nos consideramos assim. Tão pecadores, tão difíceis, que nós não deixamos o Senhor Jesus entrar na nossa vida. E é como se nós fôssemos a casa ou fôssemos o Zaqueu. Na verdade, a casa e Zaqueu fosse o nosso pecado. E a gente não deixasse Jesus entrar em nós. Porque nós nos achamos muito cheios de pecado ou muito pecadores. E ao contrário, Jesus ele quer entrar em nós. É Ele que nos olha nessa noite e quer entrar no nosso coração, quer nos dar a transformação, quer nos dar o milagre que nós tanto precisamos. E Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, ouve hoje salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Houve salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão. O Senhor estava reconhecendo em Zaqueu também, para aquelas pessoas, quando ele disse aquilo, que ele também era passível de receber a Cristo na vida dele. E o Senhor faz isso conosco. Ele tira todas as impressões ruins que há em nós. Todas as dificuldades, todas as barreiras, todas as pessoas que se levantam contra nós, ou que falem contra nós. O Senhor vem com graça, com amor e mostra que nós somos muito melhores do que as pessoas podem dizer ou do que nós realmente acreditamos que nós somos. O cego Bartimeu era um mendigo. Muitas das pessoas, ou até mesmo ele, podia acreditar que ele não teria nada. Mas ele afinou seus ouvidos, deixou seus ouvidos sensíveis para ouvir ao Senhor. E quando o Senhor passou pela multidão, ele clamou ao Senhor.
Ele não permitiu que a multidão apagasse ou deixasse menor a necessidade ou a voz dele para que Cristo pudesse vir até ele. E Cristo perguntou: o que queres que eu te faça? Você pode fechar os seus olhos agora e permitir que o Senhor fale no teu coração? O que queres que eu te faça? Fala para o Senhor agora o que Ele quer, porque hoje Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Às vezes não são seus olhos físicos que não conseguem enxergar o Senhor, mas são seus olhos espirituais, aquilo que está no teu coração. A tua fé não tem sido movida o bastante para deixar com que você possa ver e ouvir ao Senhor. A multidão pode ser os nossos problemas, podem ser as nossas dificuldades, e o barulho está tão grande que a gente não consegue, por mais que nós clamemos: Senhor, Filho de Davi, nós não conseguimos ouvir o Senhor dizer: o que queres que eu te faça? Muitas vezes nós nos sentimos tão sujos como aquela mulher se sentia, à margem da sociedade. E nós não temos coragem, nós não temos força, nós não temos fé para romper aquela multidão. E o Senhor pede esta noite para que você rompa na tua vida, no teu coração, todas as tuas dificuldades. Todas as barreiras que você encontra no mais íntimo do teu coração. Seja da família, seja do emprego, seja de sua mesmo. A sua própria dificuldade em aceitar que você precisa ser transformado e curado pelo Senhor Jesus. Zaqueu podia ter tudo. Podia já ter ouvido falar do Senhor, mas ele queria ver e conhecer o Senhor, de quem ele ouvia falar tanto, que era um Senhor todo-poderoso, um Salvador, que estava ressuscitando homens, que estava curando em todos os lugares, que estavam fazendo os cegos ver, surdos ouvirem. Ele queria ver aonde estava aquele milagre. Senhor, nós queremos ver aonde está o milagre em nós esta noite. Nós queremos romper a multidão, Senhor, que está à nossa frente. Nós queremos romper, Senhor, nós queremos ser força, Pai. Confiança no Teu olhar, na Tua voz de autoridade em nós, Senhor. Nós queremos ser convictas do Teu poder, convictas de que podemos ser curados e transformados por Ti, Senhor. Nós não queremos mais ser conformados com este mundo, ou com aquilo, Senhor, que falam de nós, ó Pai, ou a forma com que as circunstâncias, Senhor, vinham e se apresentam diante de nós. Mas nós queremos ser transformados, restaurados, curados, Senhor, através do Teu poder, através da Tua voz, Senhor, da voz apresentada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Jesus, move-se em nós o Teu Espírito Santo nesta hora. Move a Tua fé, Senhor, que possamos ver coisas diferentes acontecerem na nossa vida. Tira, Senhor, todo negativismo, Pai. Toda palavra de derrota, Senhor, nós repreendemos agora no nome de Jesus, Senhor. Toda sentença do mal, Senhor, toda sentença de derrota, Senhor, toda frieza espiritual, nós, Senhor, entregamos nas Tuas mãos e declaramos o poder a Ti, Senhor, nas nossas vidas, Espírito Santo. Venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, Espírito Santo, e faça o Teu mover. Faça o Teu mover de verdade nesta hora, Pai. Quando nós nos encontramos fracos, Senhor, o Senhor seja a nossa força. Quando nós nos encontramos cegos espiritualmente, ó Deus, que o Senhor venha nos fazer ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que venhamos entender, ó Pai, a boa obra que o Senhor começou e que o Senhor tem ainda muito mais para fazer. Mesmo quando aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, não acreditar naquilo que o Senhor pode fazer, na salvação que está no nosso lar, Senhor, nós pedimos, Deus, transforma-nos e renova-nos, ó Pai, nesta hora. Oh Deus, ainda há esperança, Senhor. A última palavra é Tua, Senhor Jesus. A nós, os homens, as coisas podem ser possíveis, mas a Ti, Senhor, tudo
tudo que é impossível se torna real. Tudo que é impossível se torna real na nossa vida, Senhor. Quando as nossas forças não conseguimos fazer mais, ó Pai, pelas nossas próprias forças, Tu vem ao nosso socorro e nos pergunta: o que queres que eu te faça? Nós queremos, Senhor, ser transformados por Ti nesta noite, Pai. Nós queremos ser curados por Ti nesta noite, Senhor. Nós queremos, ó Pai, sentir a Tua graça em nós, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada pela Tua doce presença neste lugar, Senhor. Obrigada pela Tua doce presença, Pai, nesta hora. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, Pai, em nós. Oh, aleluia, aleluia, Senhor.